Respostas a algumas perguntas de Abdu'l-Bahá. Pergunta número 30, Adão e Eva. Que verdade há na história de Adão, segundo a qual ele comeu do fruto da árvore? Resposta. Na Bíblia está escrito que Deus pôs Adão no jardim do Éden para o cuidar e guardar, e lhe disse: come de todos os frutos das árvores do jardim, menos dos da árvore do bem e do mal, pois se desta comeres, morrerás. Diz a narrativa, então, que Deus infundiu a Adão um sono profundo e lhe tirou uma das costelas, da qual formou a mulher, a fim de que fosse sua companheira. E depois disso, que a serpente induziu a mulher a comer da árvore, dizendo: Deus vos proibiu de comer da árvore, a fim de que vossos olhos não se abrissem e vós não conhecesseis o bem e o mal. Comeu, pois, da árvore e deu de seus frutos a Adão, que também comeu. Abriram-se seus olhos, conheceram que estavam nus e cobriram os corpos de folhas. Em consequência deste ato, foram repreendidos por Deus. Perguntou Deus a Adão se comera da árvore proibida, ao que ele respondeu que Eva o havia tentado e assim ele comeu. Deus respondeu, pois, a Eva, que disse: a serpente me tentou e eu comi. Por isso foi maldita a serpente, e inimizade foi posta entre ela e Eva, e entre a posteridade de ambos. E Deus disse: eis aí, está feito o homem como um, e nós, conhecendo o bem e o mal, e talvez ele como da árvore da vida e vive eternamente. Esta história, tomada em seu sentido aparente, segundo a interpretação das massas, é de fato extraordinária. A inteligência não pode aceitá-la, afirmá-la ou imaginá-la, pois tais arranjos, detalhes, discursos e repreensões estão longe de ser de um homem inteligente, e muito menos da divindade. Daquela divindade que organizou este infinito universo do modo mais perfeito, e seus inumeráveis habitantes como ordem, poder e perfeição absolutas. Devemos refletir um pouco. Tomando-se esta história em seu sentido literal, ninguém de certo admitiria logicamente ser tal procedimento o de um ser dotado de inteligência. Devemos considerar, pois, esta história de Adão e Eva, que comeram da árvore e foram expulsos do paraíso, como simplesmente simbólica, e perceber que encerra mistérios divinos e significados universais, e permite explicações maravilhosas. Somente aqueles que são iniciados nos mistérios e estão próximos da corte do Todo-Poderoso estão cientes destes segredos. Assim, pois, estes versículos da Bíblia têm numerosos sentidos. Explicaremos um deste do seguinte modo: Adão significa o espírito de Adão e Eva sua alma. Em algumas passagens dos livros sagrados que mencionam mulheres, estas representam a alma do homem. A árvore do bem e do mal significa o mundo humano, pois o mundo espiritual, divino, é puramente bom e absolutamente luminoso. Mas, no mundo humano, existem condições opostas, luz e trevas, bem e mal. A serpente significa ligação ao mundo humano.
Esta ligação do espírito ao mundo humano fez a alma e o espírito de Adão deixarem o mundo da liberdade para o da escravidão, voltarem-se do reino da unidade para o reino humano. Quando a alma e o espírito de Adão entraram neste mundo, ele saiu do paraíso da liberdade e desceu ao plano da escravidão. Das alturas da pureza e bondade absoluta, veio ao mundo do bem e do mal. A árvore da vida é o grau máximo da existência. A posição do Verbo de Deus e do manifestante universal. Esta posição foi preservada, pois, e ao aparecer o mais nobre, o manifestante universal, tornou-se clara e evidente, pois a posição de Adão, com respeito ao aparecimento das perfeições divinas, era embrionária. A posição de Cristo era a da maturidade, do raciocínio, e o surgir do luminar supremo era a da perfeição da essência e das qualidades. Eis porque no mais alto paraíso, árvore da vida é a expressão para o centro de santidade absolutamente pura, isto é, o manifestante divino universal. Do tempo de Adão até Cristo, pouco se falou da vida eterna e das perfeições celestes universais. Essa árvore da vida foi a posição da realidade de Cristo. Em virtude de sua manifestação, foi plantada e adornou-se de frutos imperecíveis. Consideremos agora quanto esta interpretação se conforma com a realidade, pois o espírito e a alma de Adão, ao se ligarem ao mundo humano, passaram do estado de liberdade ao da escravidão, e seus descendentes continuaram escravizados. Esse cativeiro da alma e do espírito do mundo humano, o que constitui pecado, foi herdado pelos descendentes de Adão e é a serpente, que está sempre em meio a seus espíritos e lhes é hostil. Essa inimizade continua, persiste, pois a ligação ao mundo tornou-se causa do cativeiro do espírito. O que é idêntico ao pecado e foi transmitido de Adão à sua posteridade. Em consequência dessa ligação, foram os homens privados da espiritualidade essencial e de uma posição elevada. Ao serem difundidos os sopros santificados de Cristo e a luz sagrada do luminar supremo, as realidades humanas, ou sejam, aqueles que se dirigiram ao Verbo de Deus e receberam em abundância suas dádivas, salvaram-se desse cativeiro, desse pecado, atingiram a vida eterna, livraram-se dos grilhões da escravidão e alcançaram o mundo da liberdade. Livres dos vícios do mundo humano, obtiveram a bênção das virtudes do reino. Eis o significado das palavras de Cristo. Dei meu sangue pela vida do mundo. Isto é, escolhi todas essas tribulações, estes sofrimentos e calamidades, até o maior martírio, a fim de atingir este objetivo, a remissão dos pecados, ou seja, que os espíritos desprendam-se do mundo humano e sejam atraídos ao divino, para que surjam almas que se tornem a própria essência de guia entre os seres humanos e manifestem as perfeições do Reino Supremo. Notemos, se fosse aceito o sentido esotérico, segundo as suposições do povo do livro, isso seria absoluta injustiça, predestinação completa. Se Adão pecou por se ter aproximado da árvore proibida, qual foi o pecado do glorioso Abraão e qual o erro de Moisés, o interlocutor? Que crime cometeu Noé
o profeta, ou transgressão, José, o veraz? Qual foi a iniquidade dos profetas de Deus e que culpa teve João, o casto? Teria a justiça de Deus permitido que esses manifestantes iluminados, por causa do pecado de Adão, sofressem tormento no inferno até a vinda de Cristo e seu sacrifício para salvá-los das angústias excruciantes? Tal ideia transgride toda a lei e regra e não pode ser aceita por uma pessoa inteligente. Não, significa o que já dissemos. Adão é o espírito de Adão e Eva sua alma. A árvore é o mundo humano e a serpente é a ligação a este mundo, que constitui pecado e contaminou a posteridade de Adão. Cristo, por seus sopros sagrados, salvou os homens desse cativeiro, livrou-os desse pecado. O pecado em Adão é relativo à sua posição. Embora dessa ligação procedam resultados, no entanto, relativamente ao mundo espiritual, é considerada um pecado. As boas ações dos fiéis são os pecados dos próximos. É isto estabelecido. Assim, o poder corpóreo é defeituoso só em relação ao espiritual. Comparado a este, é fraqueza. Igualmente, a vida física em comparação com a vida eterna no reino é considerada morte. Cristo chamou de morte a vida física, dizendo: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Embora essas almas possuíssem a vida física, esta, a seus olhos, era apenas morte. Eis uma das interpretações da história bíblica de Adão. Refleti até descobrirdes as outras.